Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite para vocês que estão aqui. A gente falou semana passada que a gente ia tentar fazer para o presencial, né? Então, se vocês quiserem colocar as cadeiras mais aqui, no campo de vista, aqui, eu creio que Jesus quer falar com a gente nessa noite. E eu queria muito que você pudesse dedicar sua atenção a essa palavra. De coração mesmo, eu tenho nesses últimos dias perguntado para Jesus o que Ele quer da gente, o que Jesus quer de nós. E uma das coisas que eu tenho entendido que Jesus quer de nós é que a gente volte a amá-lo de verdade. Então, eu comecei a perceber que na minha vida, eu estava fazendo muita coisa para Jesus sem estar com Jesus. Então, eu comecei a perceber que eu estava trabalhando para Jesus na igreja, no culto de domingo, mas Jesus não estava na minha vida. Muito estranho isso, né? Eu não sei, você que está online, você que está aqui nesse lugar, se você já se pegou algum dia fazendo algo para alguém sem a pessoa estar no lugar. E eu me peguei alguns dias fazendo algo para Jesus sem Ele estar no ambiente. E antes de vir para cá, eu comecei a perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer falar com a gente? O que o Senhor quer falar no nosso coração? Hoje é um culto de pandemia, então existem regulamentos para a gente estar nesse lugar. Existem regulamentos para a gente sair de casa, existem tantas regras, e a gente se pega preso a tantas preocupações. Quer ver uma das preocupações de quem está aqui nesse lugar hoje? Se a transmissão está indo bem. E às vezes nossa preocupação é se está indo bem, a gente deixa de adorar a Jesus. Não está errada a preocupação, porque se a preocupação não tiver, se a transmissão não estiver indo bem, ninguém vai assistir. Mas às vezes eu já me peguei fazendo alguma coisa para Jesus, sem Jesus estar no ambiente, sem Ele estar sendo adorado por mim. Já me peguei uma vez dando uma célula, e no meio da célula eu olhei e falei assim, o que eu estou falando? Eu estou falando de intimidade com Deus, e há quanto tempo eu não tenho intimidade com Jesus? Me peguei um dia orando por uma pessoa e quase que eu falei, quem precisa receber oração sou eu, porque eu estou sedento de Jesus. E a minha pergunta para você é, como está o seu coração nessa noite? Como que está a sua vida nessa noite? Como que está os seus pensamentos nesse dia de hoje? Talvez tudo que você queira é só que esse dia se acabe, que esse dia se encerre, que esse mês já vai embora, porque já acabou o dinheiro. Talvez o que você quer é que esse ano que mal começou já termine, porque não aguenta mais de preocupação. Ou talvez você está muito feliz e não quer trocar esse momento que você está vivendo por nada. Mas eu queria ler com você um texto em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Versículos 2 em diante. Versículo 2 até o 7. Nós começamos esse ano a falar sobre voltar ao primeiro amor. É uma palavra profética para os nossos dias. E voltar ao primeiro amor, ou falar sobre primeiro amor, talvez para você seja uma novidade. Talvez você chegou na igreja e ainda nunca ouviu falar sobre isso. Talvez você é uma pessoa que está chegando agora em Jesus e fala assim, como que eu vou voltar para um primeiro amor se agora que eu estou descobrindo Jesus na minha vida? Mas eu quero te dizer, existem duas expressões para o primeiro amor. Uma expressão, antigamente se usava assim, a pessoa perdeu o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Sabe aquela, eu espero que você já tenha, mas uma experiência que mudou a sua vida, um tempo muito animado com Jesus, e você falou assim, cara, nada vai me parar, ninguém vai me impedir de fazer qualquer coisa para Deus. Então esse entusiasmo, muitas pessoas chamavam de primeiro amor.
Mas nós vamos para a Bíblia e vemos que primeiro amor também é o nosso Senhor. Ele é o primeiro amor. Então hoje nós temos esse entendimento que primeiro amor é o amor de Deus para a sua vida. E eu acredito que ano passado a gente falou um tanto bom sobre isso. Mas primeiro amor também, eu quero pegar essa paixão. Então eu queria que você, na hora que você ouvisse eu falando hoje sobre primeiro amor, você ouvisse eu falando sobre paixão. Não sei quem está apaixonado aí, mas um coração que se apaixona, ele não mede esforços. E olha só, então Jesus ele apareceu para João, e João então escreveu essa visão, e nós vamos ler alguma coisa que ele teve uma visão, tá bom? O apóstolo João mesmo, quando ele estava bem velhinho, diz assim, ó, Jesus falou para ele, João, escreve essa carta para o anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas e daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Então, o que são 7 estrelas? Um pouquinho antes, no capítulo 1, Jesus vai falar que 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas que têm 7 cartas aqui para 7 igrejas. Então, Jesus, ele fala assim, João fala, esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas e daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro, ou seja, está andando no meio da igreja. Eu sei tudo que você faz. Na hora que começa falando assim, dá até um arrepio, não é verdade? Tinha umas irmãs, quando eu era mais novo, que elas vinham entregar umas profecias, mas acho que não era muito de Deus. Eu não vou expor o nome das irmãs, algumas já se foram para Jesus, espero que estejam com Jesus, mas acredito que tinha muita fofoca no meio, e essas irmãs davam um eis que te digo antes, e colocavam uma fofoca no meio. Então, na hora que falavam um eis que te digo, a gente já falava, puxa, ela sabe alguma coisa da minha vida. Era diferente de uma palavra de conhecimento hoje que a gente entende, que é quando Deus me revela algo sobre você, e eu falo, olha, existe algo acontecendo na sua vida, e essa palavra traz um arrependimento. Normalmente, quando existiam esse eis que eu te digo, era para botar medo. E uma coisa que a gente aprende é que quando Jesus se manifesta, é para nos trazer ao arrependimento. E olha só, Jesus ele vem e ele fala assim, eu sei tudo que você está fazendo, né? Eu vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e eu sei que você não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são mentirosos. Sofreu com o meu nome, por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, eu tenho uma coisa contra você. Então, nesse momento, Jesus chega para nós e fala assim, olha, tem uma coisa que não está legal. Eu vi, eu estou vendo o que você está fazendo, eu estou vendo que você está se esforçando, eu estou vendo que você está tentando não desistir, mas tem uma coisa que você abandonou o primeiro amor. Veja até onde você caiu e arrependa-se e volte a praticar as obras que no início você praticava. Se você não fizer isso, eu virei até você e tirarei o seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há uma outra coisa a seu favor. Você odeia a obra dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vitorioso eu darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, quando você fala que odeia algo, me ensinaram que Deus não odiava nada. Me ensinaram que Deus amava tudo e que Deus ele é amor e que Deus não se irava. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que realmente a essência de Deus é amor. O amor é a pessoa, é parte de quem Deus é, a pessoa de Jesus, mas Jesus odeia uma coisa também. Jesus odeia, no versículo 6, ele fala que ele odeia os nicolaítas. E a minha pergunta para você é, quem são os nicolaítas? Você sabe quem são os nicolaítas? Quem que faz com que Jesus não os ame? Você sabe o que você tem que fazer para Jesus considerar você um nicolaíta? Então hoje, gente, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre tudo isso que tem acontecido, mas que a gente refletisse sobre o nosso coração. Eu quero orar nesse momento,
Você pode fechar os seus olhos? Senhor, em nome de Jesus, que toda distração, Senhor, que tudo aquilo que vem para tirar o nosso foco da sua presença, Senhor, tudo aquilo que vem, Pai, para tomar o nosso coração, todo pensamento de preocupação, todo medo, toda falta de fé, todas as vozes, Senhor, que nos cercam. Nessa noite, Senhor, eu peço que o Senhor cancele em nome de Jesus. O nosso desejo nessa noite é ouvir a sua voz. Senhor, fala conosco. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Essa igreja de Éfeso, se você voltar, tem um livro endereçado a ela que chama Efésios. Paulo, ele foi discipular um povo e ele discipulava com cartas. Ele não discipulava na célula ou no Zoom, ele discipulava por cartas. E na carta ele referenciou uma carta aos Efésios. E ele diz, olha só, dentre muitas coisas, se você for lá no capítulo 2, ele vai falar sobre a nova criatura. Quem conhece aquele capítulo, aquele texto que fala, nova criatura eu sou. Tem até uma música, né? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É para essa igreja que Paulo estava escrevendo. No capítulo 4, ele vai falar sobre renovar a mente com a palavra. Você já ouviu esse texto? Renove a sua mente com a palavra. Deixe o Espírito Santo renovar a sua mente. Deixa a sua vida ser transformada, não seja iguais aos outros. E esse povo que recebeu essas palavras é o mesmo povo que agora recebe de Jesus uma palavra tão pesada. E a palavra de Jesus para nós, nessa noite, talvez para você seja, você perdeu o primeiro amor. Mas talvez para você, seja para você abrir os olhos, para você não ser como um nicolaíta. Os nicolaítas, eles, segundo a tradição, eram pessoas que praticavam imoralidade e praticavam a idolatria. O que é idolatria, Victor? Idolatria é tudo aquilo que substitui o lugar de Jesus no seu coração. Talvez o seu carro você idolatra, talvez a sua casa, talvez a sua família, talvez o seu computador, o seu celular, isso mesmo. Então, tudo aquilo que toma o lugar de Jesus, tudo aquilo que Jesus não pode tocar na sua vida, tudo aquilo que Jesus não pode tocar na minha vida, é o lugar de ídolo. Então, talvez os nossos filhos. Quem tem filhos sabe o quanto gera um amor no nosso coração cada dia mais. Talvez os nossos filhos tomam o lugar de Jesus. Nós estamos idolatrando os nossos filhos e então nós deixamos de amar Jesus em primeiro lugar. Quantas coisas a gente pode amar mais do que a Jesus? Victor, é impossível não amar algumas coisas. Então eu quero te dizer uma coisa, eu quero te ajudar a gente voltar ao primeiro amor. Eu quero te ajudar, eu quero me ajudar para a gente amar Jesus mais que tudo. Quando Jesus está falando esse texto para essa igreja, e eu vou ser bem breve na palavra de hoje, quando Jesus está falando para essa igreja, ele dá alguns toques para ela. Ele fala, olha, eu conheço você, e eu estou vendo o seu esforço. Eu estou vendo que todo domingo você liga o YouTube para assistir um culto. Eu estou vendo que todo domingo você está aqui nesse lugar para pregar. Eu estou vendo que você está, todo dia você abre lá a sua devocional e você vai ler. Eu estou vendo que você faz algo. Mas o que Jesus está condenando não é o que a gente faz, é o que tem aqui dentro. É o que está nos movendo. É o que está movendo. A minha pergunta é, por que você veio aqui hoje, você que está aqui? Por que você ligou a TV hoje, ligou o computador hoje, ligou o celular hoje? O que te move? Quando nós perdemos a essência do que nos move, quando nós perdemos a nossa paixão por Jesus, então nós nos tornamos pessoas automáticas. E existe um grande problema em sermos automáticos. O Evangelho de Jesus, ele é novidade de vida, ele não é automático. Viver com Jesus não é viver no automático. Se você está vivendo uma vida com Jesus, onde todo dia de manhã você abre a sua Bíblia, lê a Bíblia, mas você não deixa o Espírito Santo ler ela junto com você,
se você não deixa Jesus ministrar o seu coração e aquela palavra te tocar, se quando você lê ela, ela não produz nada de novo na sua vida, se quando você lê ela não é gerado nenhum arrependimento, eu quero te dizer uma coisa: tudo que você está fazendo com uma atividade sem essência. E eu arrisco dizer que talvez nem esteja valendo a pena. Sabe por quê? Não vale a pena você estar em um culto, você frequentar um culto, você tentar fazer um culto para Jesus, se você não estiver apaixonado por Ele. Esse é o ano profético, essa palavra de primeiro amor, porque Jesus, Ele quer te trazer de volta, Ele quer me trazer de volta a amar Ele mais. Então, se você cuida das crianças, se você cuida da limpeza, se você cuida do cafezinho, se você cuida do som, se você faz o louvor, se você faz a abertura, sabe o que isso significa para Jesus? Nada, significa nada. Se você dá uma célula, se a sua célula tem muita gente ou pouca gente, sabe o que significa para Jesus? Sabe o que isso quer dizer, né? Hoje tem uma gíria, né? Sabe o que isso quer dizer? Nada. Não quer dizer nada. Vitor, quer dizer que minhas obras não vão significar? Elas vão, mas o que eu estou dizendo hoje, queria que você prestasse atenção, é que o que importa para Jesus, nesse momento, nessa palavra de hoje, para mim e para você é o quanto Jesus está vivo dentro de você. Jesus se tornou uma filosofia, um jeito de viver, ou Ele é seu Senhor e Ele está vivo dentro de você? Algumas coisas que você pode identificar se Jesus é uma filosofia, se você não ama mais Ele, tá bom? Vamos lá? Se você faz as suas decisões, se você passa pelo menos uma semana sem se lembrar de Jesus, infelizmente, faz um asterisco aí na sua mão e fala: eu não amo mais a Jesus como eu deveria amar. Se você faz as coisas, um exemplo, quer ver? Hoje eu vou pegar todo mundo de jeito. Se você veio para esse lugar ou ligou a TV por uma simples obrigação. Qual obrigação? Eu tenho a obrigação de, sei lá, fazer o quê? De ligar o data show. Vou pegar a Ellen de exemplo aqui. Brincadeira, tá, Ellen? De ligar o data show, projetar. Eu vim porque eu tenho uma obrigação que se eu não for, alguém vai me perguntar por que eu não vim. Sabe o que eu quero te dizer? Se você é uma dessas pessoas que faz as coisas obrigado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu estou assistindo aqui o YouTube também, estou vendo, então se alguém comentar, eu estou conseguindo, tá bom? Assistir. Que eu quero dar um exemplo que vai pegar todos nós. Eu e a Jéssica, pastora, nós oramos final do ano passado. Em novembro, Deus despertou algo em nós. Nós precisamos amar Jesus mais. Falei: Jéssica, Deus está trazendo algo e eu e ela, buscando ao Senhor, entendemos. Deus está nos mostrando que a gente precisa amá-lo mais do que a gente ama hoje. Então, nós falamos, nós precisamos não só para nós precisamos as pessoas que caminham juntinho da gente, trazer essa palavra, ela não se limita a nós. Nem sabíamos que ia ser o ano do primeiro amor. Então nós falamos, quem não tem um livro, compra o livro, eu deixei o meu lá em casa. Compra o livro do Lugar Secreto, nós vamos desenvolver um estilo de vida de devocional. Nós vamos desenvolver um estilo de vida de buscar Jesus. Vai ser um pontapé inicial para aquecer seu coração. E eu falei: não vamos obrigar ninguém. Sabe por quê? Não tem como a gente buscar Jesus por obrigação. E eu nem sei quem está fazendo. A gente fez um grupo lá, a gente manda os vídeos. Hoje eu fiquei de mandar, vou mandar hoje à noite. Vocês viram que eu não mandei, quem está lá no grupo. Mas são algumas pessoas que a gente tem caminhado mais de perto. E eu não sei, sabe por que eu não sei? Eu fiz questão de não saber. Alguns eu perguntei, falei assim: faz aí, cara. Faz aí, fulano, ciclano. Saí falando com todos, na verdade. Mas sabe por que não tem como obrigar? Porque não tem como obrigar você a amar Jesus mais. Olha só, Jesus, quando ele vem no capítulo 2 de Apocalipse, ele diz no meio do versículo 5, ele diz assim: arrependa-se e volte a praticar as obras que no início você praticava.
Lá no capítulo 2 ainda, no versículo 21, olha o que Jesus fala para a igreja. Ele está falando para outra igreja. Ele fala assim, ó, presta atenção, você que está me ouvindo. Ele diz assim, ó, eu dei a ela tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender de sua imoralidade. Eu tenho visto muitas pessoas falando sobre o fim dos tempos. E a gente tem comentado, vamos estudar escatologia. Ontem a Jéssica estava falando comigo isso. Vou estudar escatologia para a gente trazer para as pessoas como que é o fim dos tempos, o que a Bíblia nos diz, o que nós entendemos. Ótimo. Mas eu tenho visto tantas pessoas desesperadas, com medo de Jesus voltar. Eu vou passar na tribulação, não vou passar. Sabe por quê? Talvez você está com medo. Porque o amor, ele lança fora o medo. E onde não tem o primeiro amor, vai vir o medo. Então, se você tem medo de Jesus voltar e você não fazer parte, ou tem medo de largar Jesus, me desculpe te dizer isso, mas é porque seu coração não está queimando de amor por Jesus. Só que eu não vim aqui para te acusar, eu não vim aqui dizer para você, você vai para o inferno, você está condenado. Se você não quiser se arrepender, realmente, como diz no versículo 21, você não quis se arrepender, Jesus dá tempo para nós. Então a decisão é sua. Eu me decidi, eu não volto atrás. A minha vida é de Jesus. Eu me decidi e eu não volto atrás. Até o meu último respirar, eu vou amar Jesus. Então tudo aquilo que me impede de amar Jesus, eu tenho que deixar de lado. Tudo aquilo que está diminuindo o meu amor por Jesus, não é digno da minha vida. Tudo aquilo que me faz me afastar do Senhor não vale tempo, não vale a pena que eu perca tempo com essas coisas. Não importa se é relacionamento, se é namoro, não importa se é um emprego, não interessa o que vale a pena você trocar por Jesus. Eu te pergunto nessa noite, você que está anotando, você que está pensando aí, o que tem substituído Jesus na sua vida? Eu não sei se vocês sabem, eu trabalho com redes sociais, com internet e tudo mais. Eu não vou pregar contra a internet, porque eu sei que ela ajuda a vida. Eu conheço pessoas que isso tem levado a vida delas adiante. Agora, quantas vezes isso tem nos afastado do Senhor? Quantas vezes você passa ali horas no TikTok? Né? Eu acho meio fútil, mas se você gosta de passar, não tem problema. Mas quanto tempo você perde ali, ou no Instagram, vendo fofoca, ou vendo a vida dos outros? Nós sabemos que fisiologicamente existe uma bomba de dopamina no seu cérebro, você fica viciado, tá? Isso é comprovado cientificamente. Agora, não me interessa se você passa 1 hora ou 7 horas no celular. Existem celulares que no final da semana avisam. E às vezes você passa 8 horas do dia no celular. Não me interessa. O que deveria interessar é a você. O que eu tenho feito do meu amado? O que eu tenho feito de Jesus? O que eu tenho feito com o amor da minha vida? Eu tenho certeza que num casamento, se a gente passar um dia sem conversar com o cônjuge, é porque tem treta. Não tem como você passar um dia sem conversar com quem mora na sua casa, seu pai ou sua mãe, se você não está brigado. Agora, quanto tempo que a gente não se achega em Jesus e rasga o coração para Ele? Há quanto tempo eu e você não nos achegamos a Jesus e falamos, Jesus, eu estou com sede da sua presença, eu estou com desejo por mais de Ti, eu quero mais do Senhor. A gente fala, não, preciso tirar muito tempo aí no secreto. Não precisa não. Você vai gastar muito tempo quando isso for parte da sua vida, mas você pode ter certeza que o seu momento de secreto, se você não pratica isso, ele não vai passar de 1, 2 minutos nos primeiros dias. Se você se esforçar, vai dar 3 minutos, e se você gastar tempo, dormir ali, vai dar 5, 10 minutos, vai ser chato, porque não é seu costume, você não tem papo, você não tem conversa. Vai conversar com uma pessoa que você não conhece, o assunto acaba. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Acabou o assunto. Mas com o passar do tempo você começa a desenvolver uma amizade. Com Jesus é a mesma coisa. Agora, o que me impressiona é que quando Jesus ele se revela a João, e João vai escrever, existem 7 cartas, mas a principal, que é a primeira mensagem é essa: cara, vocês deixaram de me amar. Vocês deixaram de me amar.
E contra vocês, por terem deixado de me amar, se vocês não voltarem a me amar, sabe o que eu vou fazer? Jesus diz ali no versículo 5, eu vou tirar seu candelabro do lugar entre as igrejas. Jesus quer dizer o seguinte: você não é parte da minha igreja, você não faz parte do meu reino, ou seja, não tem parte comigo. Então, talvez, se você não se importar tanto em amar Jesus mais que qualquer coisa, talvez você seja um daqueles que vai chegar diante de Jesus e ele vai falar assim: não te conheço. E você vai dizer: Jesus, eu pregava todo domingo na live, eu fazia louvor todo domingo, ou eu recebia as pessoas com álcool em gel na mão. Ele vai falar: não te conheço. Porque o que para Jesus importa não é o que a gente está fazendo, mas é o nosso coração. O que importa para Jesus não é quanto tempo você vai passar numa igreja, mas é quanto do teu coração ele vai ter. Eu tinha preparado uma mensagem esses tempos atrás, e aí eu deixei ela anotada, e eu dizia assim nessa mensagem: quantos de nós temos começado bem? Então, a gente se batiza, a gente se chega à igreja, mas com o passar do tempo, quando Jesus vai pedindo algumas coisas de nós, nós falamos: olha, não vale a pena. Não vale a pena eu deixar meu narguile, não vale a pena eu deixar meu cigarro, não vale a pena eu deixar minha bebida. Ninguém da igreja pede isso, mas o Espírito Santo chega, ele fala: olha, para você continuar caminhando comigo, eu quero que você deixe esse namoro. Então, eu já vi muitas pessoas que dizem: não, acho que não vale a pena, não consigo. Engraçado que se Deus que está pedindo, a gente conseguiria, né? Então, já encerrando, Jesus nos diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E existe uma promessa para aqueles que não deixam de amar Jesus, ou aqueles que deixaram de amar e voltam a amar Jesus. Existe uma promessa para nós. Sabe qual é a promessa? É vida eterna. No jardim, lá no início, o jardim que Deus colocou no Éden, existiam duas árvores: tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E quando Adão e Eva experimentam do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus os tira do jardim para que eles não tenham acesso à árvore da vida. Então Jesus nos diz assim: ao vitorioso, ou seja, vão ter perdedores, eu darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E a árvore da vida significa a vida eterna. Olha, nós vamos nos surpreender quando estivermos na eternidade. Você vai se surpreender com pessoas que fizeram muito, mas que não amavam a Jesus. Amavam as coisas, amavam a fama, amavam o dinheiro, amavam as paixões desse mundo, amavam a imoralidade, amavam qualquer outra coisa, idolatravam qualquer outra coisa menos Jesus. E talvez elas vão conseguir nos enganar. Talvez eu estou conseguindo te enganar e você conseguindo me enganar. Já pensou nisso? Agora, de Deus não se zomba, o que a gente semeia, a gente colhe para a vida eterna. Nessa noite, quando eu estava preparando a mensagem, e eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar com a gente? Semana que vem vai vir um pastor de fora pregar aqui na nossa igreja. Na outra semana também, vão ter 3 domingos de pessoas ministrando. Falei: Senhor, o que o Senhor quer falar nesse nosso culto? E esse texto veio muito forte no meu coração, e uma palavra de Jesus, que Ele está nos chamando para amá-lo. Eu vejo uma diferenciação muito grande que vai acontecer na vida de quem ama Jesus mais que qualquer coisa, e daqueles para quem Jesus é apenas que Jesus para eles é apenas mais um passatempo, mais um enfeite de cabeceira, mais um adesivo no carro, mais uma camiseta estampada. Eu sei que Deus tem nos chamado para ser desses que se arrependem, voltam às primeiras obras, e que a gente ame Jesus mais, sabe? Eu não sei como está a sua vida nessa noite, eu não sei onde essa mensagem está chegando, mas eu sei do meu coração, eu sei da minha vida, e eu sei da palavra do Senhor. Eu queria convidar você, onde você estiver nesse momento, que você se colocasse de pé, que você pudesse fechar os seus olhos.
Eu peço sempre para fechar os olhos, porque você consegue se concentrar. A gente é tão distraído. Às vezes o que está acontecendo, o que está se passando nos distrai. É pouco tempo agora que eu peço o seu. Mas se você está aí na sua casa, põe o celular no silencioso. Se tem alguém aí, você fala assim, abre a porta aí, eu vou dar um tempo, você abre a porta e fala assim, pera aí que eu estou meio ocupado, já eu volto. Mas eu queria que você nesse momento, junto comigo, olhasse para Jesus e você se perguntasse, se puder liberar o som, aqui tem um somzinho de fundo, eu queria que você se perguntasse aí, o que Jesus é para você hoje? O que Jesus tem representado para você na sua vida, na sua casa? Se você for um dos exemplos que eu dei que você não ama mais a Jesus, eu sei que você não deixou de amar porque quis, mas hoje é um convite do Senhor para que você volte a amá-lo. Eu sei que a presença do Senhor está tocando o seu coração. Quando eu preparava essa ministração, o Senhor me mostrou algumas pessoas que tinham como escamas dos olhos abertos e que caíam assim, escamas dos olhos, e eles conseguiam ver que a vida deles não era o que eles pensavam, que eles não amavam tanto a Jesus quanto pensavam. Senhor, eu sei que essa revelação é só o Senhor quem pode trazer. A sua palavra, Deus nos diz que é o Senhor, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, eu peço que agora o Senhor venha com um peso de glória nesse ambiente, que a sua presença invada, Pai, os nossos corações essa noite. Seja o momento que quem está me ouvindo, Pai, na internet, o dia que essa mensagem for chegar nos corações, Senhor, eu peço, toca no Senhor. Pai, não nos toca dando dons, nós não pedimos isso. Nós não pedimos que o Senhor nos toque dando prosperidade. Nós não queremos que o Senhor nos toque nessa noite dando palavra profética. Senhor, nós não queremos que o Senhor nos toque nessa noite, nos dando, ó Pai, resposta sobre o nosso futuro. Nós só queremos que o Senhor nos toque com o seu amor. Nós só queremos, Senhor, nessa noite, que o Senhor nos toca com a sua glória, Pai, para nós nos lembrarmos das primeiras obras, para a gente voltar a fazer as primeiras obras. O Senhor é claro, o Senhor nos diz que nós deveríamos nos arrepender, e nós estamos aqui arrependidos. Nós estamos aqui dizendo, Senhor, a nossa vida não vale a pena sem a sua presença. Nós estamos aqui dizendo, Senhor, não tem razão para vivermos se não for para viver uma vida de amor a Jesus. Senhor, que o Senhor nos mostre o seu amor poderoso e a nossa reação de arrependimento, de mudança de vida. Pai, é voltarmos às nossas primeiras obras, aquelas obras primeiras que fazíamos porque queremos, ó Pai, te agradar, queremos, ó Senhor, não porque o Senhor precisa disso, mas era o nosso interesse, fazer por amor, fazer sem querer nada em troca, fazer porque simplesmente o Senhor era tudo nas nossas vidas. Pai, as palavras de reclamação não valiam tanto naquele tempo. Senhor, as palavras contrárias, as opiniões das pessoas não valiam tanto, porque a gente sabia que era amado pelo Senhor. Senhor, nós declaramos como igreja que voltamos nesse tempo. Nós dizemos, custe o que custar, se custar os relacionamentos, se custar, Senhor, os empregos, se custar os bens que o Senhor tem nos dado, se custar, Senhor, qualquer coisa, nós deixamos de lado por amor à sua presença. Senhor, nós declaramos, vamos viver até os últimos dos nossos dias apaixonados pelo Senhor. Senhor, eu peço nessa casa, eu peço nessa igreja, eu peço nessa cidade, que o Senhor venha ser nosso maior objetivo. Eu peço, Senhor, que amanhã, quando acordarmos, nossa primeira preocupação não seja ver se tem notificação no celular, não seja, Pai, nada além de olhar para o Senhor e falar, te amo, Jesus, hoje eu quero te amar mais, hoje eu quero mais a sua presença. Senhor, que seja esse o nosso estilo de vida,
eu oro e eu peço em nome de Jesus por cada um dos meus irmãos. Amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar onde você estiver. Eu já estou encerrando, mas eu me lembrei, domingo passado eu falei sobre o texto da transfiguração. Jesus se revela como o enviado de Deus. Deus se revela Jesus como enviado dele num monte, numa visão sobrenatural. E sabe o que eu quero dizer para você? Depois que você conhece Jesus de verdade, nada consegue satisfazer seu coração. Depois que os discípulos tiveram aquela visão, nada mais substitui o lugar de Jesus. Vai chegar um tempo que vai chegar um tempo que eu não vamos buscar Jesus porque é uma obrigação. Espero que chegue logo para você. Mas vai chegar um tempo que você vai ter um desespero por estar com Jesus. Se você quer saber quais são os dias que Jesus tem trazido para a sua igreja, não é um tempo de medo, não é um tempo de ficar com medo do que vai acontecer, mas é um tempo em que a verdadeira igreja vai ser conhecida, porque ela vai ser mais insaciável. Ela vai se diferenciar, a verdadeira igreja de Jesus, por não estar satisfeita com a presença do Senhor, sempre querendo mais, sempre querendo mais. E em busca disso, eu estive conversando com alguns amigos e eles vão trazer mais de Jesus para nós. No próximo domingo vai vir um pastor Fernando. Ele é um grande amigão meu. A gente tem trocado experiências, temos orado juntos. Ele é daqui de Maringá. Ele vai estar trazendo a palavra aqui para nós. Então, traga um amigo, né? É lógico que tem a limitação, mas você pode se inscrever lá no nosso site. Traz um amigo. Se você não puder vir, né, põe aí na agenda do seu celular, pede pro Google aí te lembrar que domingo que vem você não pode perder uma palavra, vai ser uma palavra sensacional que Deus vai tocar no seu coração. Amém? A gente vai colocar depois nas redes sociais. Você pode estar marcando seus amigos que precisam conhecer Jesus ou que já conhecem e se perderam do primeiro amor. E para encerrar, eu quero agradecer a todos que estão envolvidos na Zoe Maringá. Quero agradecer a quem, né, desde quem fez aqui a obra de pintura, de elétrica, do gesso, ainda não terminou, ainda tem mais uma etapa e meia para terminarmos a reforma. Meia etapa, tivemos um problema aqui com o telhado estrutural, choveu aqui dentro, simplesmente choveu ali na entrada e nós acionamos os proprietários do imóvel, eles vão consertar, acreditamos que nessa semana. E aí a meia etapa é a pintura e o gesso ali da recepção. A segunda etapa trata-se do ar-condicionado do nosso ambiente aqui, que você não está vendo, mas nós estamos vendo o tanto de ventilador que a gente trouxe de casa para ser providencial. A igreja não vai colocar ventilador nas paredes, porque nós vamos colocar um ar loguinho, tá bom? E parte dessa segunda etapa, então a segunda etapa ela é o ar-condicionado, 2 arquibancadas que a gente vai colocar conforme o projeto que a arquiteta fez e terminar a decoração da entrada. Vitor, terminou? Não terminou. Por que não terminou depois da segunda etapa? Depois da segunda etapa, que esse lugar estiver ok, e falta pouco, né? Falta pouco. Nós vamos começar a Igreja das Crianças. Então nós queremos aí que o quanto antes a Igreja das Crianças vai estar operante, vai estar acontecendo mesmo em meio à pandemia. Então, Vitor, eu quero ir assistir o culto e eu tenho filhos, não tem problema, né? Desde que os decretos municipais permitam, o seu filho vai poder participar aqui no Zoe Kids, que vai ser muito próximo aqui de onde é o nosso local, tá bom? Então, esse ano também a gente vai retomar torre de oração, tenda de Davi, vamos sair arregaçando, amando a Jesus mais que tudo, mais devagarzinho, tá bom? Então a primeira coisa que você precisa lembrar é, domingo que vem tem palavra especial pro seu coração, pro meu coração, e alguém precisa conhecer Jesus através de nós. Então não vamos fazer feio, não vamos deixar esse lugar vazio, tá bom? Nós vamos colocar a capacidade máxima desse lugar e no online também a gente vai compartilhar bastante para
fazer. Imagina, eu falo bem de vocês para todo mundo, daí vem um amigo lá, mas assim, Vitor, mas você mudou de igreja? Brincadeira, tô brincando, né? Ei, gente, Deus abençoe a sua vida, Deus nos abençoe, fica com Deus e eu vou fazer uma oração para encerrar, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, que nessa semana, realmente essa palavra se torne vida em nós, que não seja uma filosofia, mas seja uma verdade. O Senhor, nosso mais amado, não só o primeiro amor, mas o nosso único amor. Nós vamos gastar os nossos dias nisso, Senhor. E eu peço, em cada emprego, porta de emprego que precisa ser aberta, cada emprego, Senhor, nosso, abençoa, Senhor, também nas nossas famílias, Pai, e nós colocamos essas etapas dessas obras, Pai, o conserto aqui do prédio, a segunda etapa aqui do templo e a igreja das crianças, os recursos já estão, Senhor, ó Pai, providenciados, nós sabemos disso, nós sabemos que os recursos celestiais são inesgotáveis, por isso nós já te agradecemos por essa cidade abençoada e essa igreja linda que o Senhor nos permite fazer parte. Nós te damos honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fica com Deus.